Bom dia. Eu acho que tem que ser no mesmo nível, né? Não? Qual é a que você quer? Na verdade era duas. Se não for muito incômodo. Primeiro eu queria entender como fica a resposta, no caso poderia fazer qualquer um. E era essa danada Qual? A L é? N. N. Eu acho que é simples, mas é porque eu fiquei entendendo como montar a resposta. Só isso. Pessoal, vamos lá? Tá gravando. A terceira letra é a seguinte, ó, página 17. Terceira questão, letra N. Tá dizendo assim. É para resolver as inequações, né? E a letra N é essa daqui. Módulo de x menos 3 menor do que x mais 1. Vocês lembram? Aí vocês têm que lembrar disso aqui, ó. Como é que eu resolvo essa daqui? Módulo de x menos a, se somente módulo de x menos a menor, módulo de x menor que a, se somente se Oi? Módulo de x menor que a, como é que eu resolvo? Silêncio. Vocês sabem que a prova é depois de amanhã, né? Sei, por isso que eu tô citando. Você não percebeu ainda. Esse final de semana foi simplesmente calma. E esse aqui? Ninguém lembra disso aqui? Eu não lembro de modo Olha, ó. Isso aqui eu já fiz, pessoal. Vocês não estão revendo as aulas, não? X é... professor. A sua boca vai ligar. Não. Não, gente, vocês têm que lembrar dessas coisas. Ó, então, para resolver esse aqui, ó, primeira condição antes de resolver, é necessário que vocês observem para ter sentido essa desigualdade aqui. Essa expressão que está aqui, ela tem que ser maior que zero. Então, de antemão, já tem que ter a condição que x mais 1 é maior que zero. Porque tem que ter sentido, tá? Então, você tem que deduzir isso primeiro. Maior ou igual, né? Porque se for igual a zero, x é menos 3, tá? Porque o módulo não pode ser menor que algo negativo. Então, essa primeira condição tem que existir. Ok? Então, x é maior que menos, maior ou igual que... Para existir a equação. Agora sim, a gente vai resolver. Para ter sentido, né, essa equação aqui. Aí a gente resolve usando essa parte vermelha, ó. Se somente se, o que está dentro do módulo é menor do que x mais 1 e
Você tem que imaginar que o A, nesse caso aqui, é x mais 1, tá? Então a parte de dentro é menor que x mais 1 e maior que menos x mais 1. Aí você resolve as duas. Ou então pode resolver tudo aqui ao mesmo tempo, ó. Menos x menos 1, tá? Jogo de sinal. Menor do que x menos 3, menor que x mais 1. Eu vou fazer separado essas duas equações, ou essas duas inequações. Essa daqui só que essa daqui já no caso aqui eu somaria, eu subtrairia. Cadê o meu? Essa primeira aqui, ó, que é essa que tá aqui, a outra tem um detalhe. Fica menos, por exemplo, se eu trouxer o menos x para cá, ó, menos x, aí esse que eu coloco aqui, menos 3 mais 1, menos 2x, menor do que menos 2, né? Aí eu multiplico por menos 1. Multiplicando por menos 1, a desigualdade ela inverte, né? E aí você divide, por exemplo, por 2. Tá? Então, x maior que 1. Agora, essa outra aqui, vou até trocar de... Isso aqui é sempre verdade. Essa condição aqui, ó. Porque quando eu for pegar essa desigualdade para resolver, entre aspas, não tem nada. Tem nada, eu quero dizer o seguinte. X menos 3 menor do que x mais 1. Aí aqui, não, sabe? Essa aqui não se resolve por quê? Porque meio que cancela o x, ó, aí você tem só que menos 3 é menor que 1. Isso aqui é verdade. Então, basicamente, você só tem uma condição. Essa daqui não... Você só tem essa condição aqui. Oi? É porque é aquela propriedade de... Cancela aqui, ó. Tá vendo que é x e x? Tá? Basicamente o que eu estou dizendo é que essa segunda inequação aqui, ela não gera nada. Tá? Ela é sempre verdade, porque o menos 3 é menor que 1. Aí basicamente você tem essa condição aqui, ó, x maior que 1, é esse pedaço aqui. Só que você tem que calcular a interseção dessa condição com essa outra, esta outra aqui, porque essa aqui é a condição que dá sentido à inequação, tá? Maior que menos 1, maior ou igual que menos 1, né? Então eu vou colocar o menos 1. Pra cá tudo. Aí você pega a interseção, só vai sobrar isso aqui, né? Solução é essa aqui. Ok? Oi? Coloca um pouco mais assim, só um pouco mais fácil. Até onde chegar da que faz sentido. É o aqui, ó. É porque é o seguinte, ó, imagina assim. Eu acho que isso tem só que descobrir que para a equação fazer sentido, tinha que ser maior ou igual que isso.
Imagina o seguinte, ó, você está com menor do que menos 3. Existe algum número que quando eu calculo o módulo seja menor que menos 3? Como aqui é uma incógnita, x mais 1, você já tem que colocar antes que tem que ser essa parte aqui maior ou igual que 0, para ter sentido. Porque se for negativo, você vai ter um módulo menor que o número negativo, tá? Então você coloca essa condição aqui para existir. Então a equação só tem sentido se a solução final, por exemplo, se a gente fizesse um cálculo e a solução fosse para cá, assim, antes do 1 menos 1, aí seria vazio. Então, no caso como a gente humano, só precisa pegar o segundo termo e colocar aqui o segundo termo para fazer sentido, tem que ser Isso. igual a 0. Mas isso depende, né, também. Não é uma regra... Não, mas é uma regra nessa questão. Hã? Sim, mas aí... Quando o primeiro termo está completo, mostra. Se tiver um módulo mais 1, por exemplo, aí já seria outra questão. Você tem que analisar caso a caso. Eu não vou dizer pra vocês, no caso, você perguntou, você não pode dizer, falar, quando o segundo termo, ok, eu faço isso. Sim, mas aí tem que ver a expressão pra... Aí, entre aspas, a parte ruim é porque você tem que olhar cada situação. Eu vou só fazer uma... Você ia falar alguma coisa? Eu que ia falar alguma coisa. Eu ia perguntar para vocês se vocês queriam fazer... Porque eu estou fazendo um teste, né? Com as turmas, fazendo prova em grupo. No máximo 5 pessoas. Tá? Máximo 5 pessoas, tá? Mas assim, quem quiser fazer individual pode fazer, dupla, trio, tá? Oi? E aí? Quais são as dúvidas? Se eu poderia fazer, mandar casar letra dele. É dessa mesma questão? Página, essa mesma, né? Pessoal, aqui é da 5ª edição, tá? Aqui é da 5ª edição, eu não sei como é que tá essa nova aí. Que elimine Esse aqui, né? Ele só é considerado É a mesma coisa, gente. Ele bota a capa bonita, o papel bonito e cobra R$200 a mais. Hã? QR Code da... Grande coisa. O pessoal morre e não vê esses... É que nem audiobook que você compra, depois baixa o áudio lá. Ninguém baixa nada. Eu não tinha feito isso aqui não. Elimine o módulo desse aqui. Enfim, vamos supor que eu não tenha feito. Elimine o módulo. Aí tem esses 3 módulos aqui. Eu fiz esse aqui já. Eu não assisti a aula, Vocês lembram? Primeira coisa, vocês têm que lembrar da definição de módulo. Qual é a definição? X maior que X. O módulo de x é x, né? Aí menos x. Tá? Pronto. Primeira coisa que vocês devem se ater, vocês é transformar cada um desses módulos. O primeiro aqui já é direto da definição. O segundo é módulo de x menos 1. Tá?
Aí a ideia é a mesma coisa, ó, é a expressão que está dentro. Se esse elemento que está dentro é maior ou igual que zero, ou equivalentemente, tá? Eu colocaria assim, né? Mas eu já vou colocar esse x maior ou igual que 1, tá? Então é a parte de dentro, se a parte... A lógica... Eu acho que eu já falei isso daqui. Mas tá vendo? É assim, professor, só para fazer essa descrição. Aí se eu colocasse ali, tipo, o x maior ou igual a 1, se eu colocasse só x maior do que 0, teria que ser maior ou igual a 1? Primeiro tem que ser a expressão que está dentro aqui, ó. Você perguntou assim, se eu colocar assim, se o x é maior ou igual, né? Não, só maior que 0. Também tá errado. Porque o zero também... no zero aqui, desse jeito tá errado, porque tem que ser a expressão de dentro do módulo. Ela é igual a ela se a expressão que está dentro é maior ou igual que zero. Porque o zero, quando o módulo dele é ele mesmo. Então aqui você tem que colocar maior ou igual que 1, que é a mesma coisa de dizer que é x menos 1 maior ou igual que zero. E aí menos x menos 1... se o x é menor que 1. Que é a mesma coisa de dizer que isso aqui é negativo, tá? Agora a gente faz com x menos 2. É só fazer a operação inversa, certo? Oi? É só fazer a operação inversa, por exemplo. Coloca x positivo e depois coloca como se fosse x negativo. É isso mesmo. Então aqui é x maior ou igual que 2. Tá? Aí muito bem, ó. Agora a gente vai fazer aquela tabelinha. Com a tabelinha eu coloco os 3 módulos. Ó, módulo de x, módulo de x menos 1, módulo de x menos 2. Aí eu tenho que pegar os números em que elas mudam a expressão. Quais são os números que elas mudam a expressão? Tá vendo? Aqui é o 0, nessa outra é o 1 e nessa outra é o 2. Tá? Então você vai colocar 0, 1 e 2. E aí é só ver individualmente cada uma, ó. A primeira, ela é x quando o x é positivo, ou seja, depois do zero ela é x. Então vai ser, ó, aqui é o zero, né? Então aqui é x, x e x. E antes do zero ela é menos x. Agora essa segunda aqui, ela muda no 1. Depois do 1 ela é x menos 1. E antes do 1 ela é menos x. Exato, menos x mais 1, né? Fazendo jogo de sinal aqui. Ok? E agora a terceira, ela é depois do 2, ela é x menos 2. E antes ela é menos x mais 2. E agora eu tenho que somar as 3, né? Porque por causa dessa regra da própria expressão, você soma os módulos. Por exemplo, essa primeira aqui, você tem que somar esses 3, ó. Então vai dar menos 3x. Menos 3x mais 3, né? Essa outra aqui vai dar, cancela, vai dar menos x mais 3. Essa outra vai dar x menos 1, né? E essa outra aqui vai dar 3x menos 3. Não é? Perdão, mais 1. 2, é isso. Então retirou o módulo. Aí a conclusão, como é que você escreve, né?
Oi. Pra cima? E aí? Já? Ah, tá acompanhando ali. Aí, conclusão. Sim, 5 questões. São 5 questões agora. Vai fazer função? Aí como é que é a conclusão aqui, ó? Primeiro, a expressão é 3x menos 3, né? Professor, deixa eu entrar no gancho para começar essa questão. Você vai fazer 5 questões, mas igual em Dorinho, por exemplo, cada questão tem 14 itens. Não, não tem. Nenhuma questão vai ser com item. É só uma resposta. Ah, não é questão mais Dá tempo não. Oi? Eu não decidi ainda, mas vai... Tem que ver as respostas. Se o x é menos 3x mais 3, se o x é menor que 0, né? Ó, aqui você pode botar menor ou menor igual. Aí a outra expressão qual é? Maior que 0 e menor igual que 1. X mais 1, né? Agora. E agora é o 3x. Professor, ali em cima, por exemplo, fica x mais 1. Aí se x for menor que 1 e maior que 2, não é isso? Porque na milagre não tá. Na tua... Como é que é? Na segunda, se eu disse que eu estava querendo representar. Ah, tá. Você colocou assim. Eu coloquei isso, né? Eu deveria colocar x e outro ponto. Aí o cara deve saber. Alguém quer sugerir mais alguma? Professor, só para dizer para ver se eu não estou estudando errado. É o primeiro e o segundo capítulo complexo. Sim. Não é exatamente completo. Porque eu tirei... Não, eu tirei... Você só vai ter são mesmo. Não vai ter trigonometria. A seção 1.6 e 1.7 do capítulo 1 eu não falei. Não vai ter, né? Não. Então, no caso, o primeiro capítulo é da 1.2 a 1.5. A 1.4.
A 1.5, tá certo. É. 1.1 a 1.5. O 2 tudo. É a mesma página, né? Pessoal, vamos lá? A letra E da terceira é a mesma página, né? Essa daqui, né? Novamente, ó, aqui, ó, vamos lá. Aí na equação é módulo de 2x² menos 1 menor que 1. Aí você, novamente, vocês devem lembrar disso aqui. Tá? O ar vai ser o segundo tempo, certo? E aí você tem que imitar, tá vendo? 2x. Se somente se o 2x² é menor do que 1 e maior. Aí eu recomendo vocês fazerem separado, tá? Por exemplo, ó, a primeira você pode resolver essa daqui, menos 1. Tá? Aí, por exemplo, o menos 1 aqui, ó, vocês, né? Menos 1 cancela, né? Ó. Aí fica simplesmente fica assim, 0 menor do que 2x. Ou se você quiser dividir por 2 aqui, ó. Aí isso aqui, módulo de x ser maior, aliás, x² maior que 0, implica que o quê? Basicamente você está dizendo que o x não é 0 aqui, né? Isso dá só para comprovar que x não é 0? Não, essa é a primeira parte. É a primeira parte aqui. Então essa conclusão aqui, basicamente, qual é o único número que não satisfaz isso é o 0, porque o x², aliás, 0² é 0. Então a primeira condição, você concluiu que x tem que ser diferente de 0. A segunda desigualdade... Não, mas é porque se isso aqui não implica que x é maior que 0, não. Porque o x pode ser, você pode pegar assim, ó. Tá? E aí, no caso, o x aqui é menos 3. Ok? A única coisa que você conclui é que o x não é 0, porque ele é o único número que quando eu elevo ao quadrado ele dá 0. E aqui, quais são todos os números que quando eu elevo ao quadrado dá maior que 0? Todos eles menos o 0. Todos os reais, exatamente, com exceção do 0. Agora a segunda desigualdade é 2x² menos 1 menor. Ok? Aí fica assim, ó, 2x². Fica aqui, aí vai ficar menor que 2, né? Porque vai ficar 1 mais 1. Aí aqui eu divido por 2. Fica o que? x² menor do que 1, tá? Aí o x² menor que 1, exatamente, eu jogo a raiz, ó. Né? E qual é a raiz quadrada de x²? Módulo de x, tá? Vocês não podem esquecer disso não, viu? Vocês vão deixar alguém surdo na hora que ela estiver assistindo. Pá.
Aí aqui, ó, daqui pra cá, você usa novamente o vermelho aqui. Tá entre menos 1 e 1. X é menor que 1 e maior que menos 1. Vocês têm que lembrar que são duas soluções. Então aqui conclui, né? Aliás, eu vou tirar essa setinha, a equivalência aqui. Módulo de x menor que 1, se somente se o x é menor que 1, vamos lá, x é menor que 1 e maior que menos 1. Porque é o seguinte, ó, imagina o seguinte, se eu colocasse assim, né? Mas só que tem números que são menores do que 1, x igual a menos 5. Quando eu calculo o módulo, dá maior que 1. Então aí você, tá? Tem que ficar entre os dois. Qualquer número que está aqui, o módulo dele é menor do que 1. Ok? Aí, a conclusão é que eu tenho duas condições aqui, ó. Na primeira desigualdade, eu ganhei que o x é diferente de 0. Na segunda, eu ganhei que o x está entre menos 1 e 1. Então, primeiro, eu sei que o x não pode ser 0. Não pode ser 1 e nem menos 1. Tá? A solução é essa que está aqui, ó. Porque na primeira eu tirei o 0 e na segunda eu restringi entre o menos 1 e o 1. Tá? Então a solução aqui é o intervalo menos 1, 0, unido com o intervalo 0, 1. Ou também você pode escrever, solução é x pertence aos reais, tá escrito x está entre menos 1 e 0, ou, tá? Ok? E aí, dúvida? Eu acho que ninguém chegou no final de semana a estudar. Acho que todo mundo chegou até modo. Mas... É porque a gente resolveu, disse que resolveu aquilo ali. Chegou até modo. A máquina não vai aqui. Mas... Você chegaram em função? Ela chegou em função. Como é que é lá? É bom aqui, é legal. Como é que é o clima da função? E aí, e as dúvidas? Mais dúvidas? Agora isso aqui Mais ninguém? pode entrar em função. Dá uma revisada. Aquele exercício que eu marquei vocês não fizeram nenhum. Ai, meu Deus. Ninguém fez aquelas questões que eu marquei. Mas é. E trigonometria? Nada também? Trigonometria? Pelo menos eu fiquei. Bom, então vamos dar um susto logo em vocês aqui. Hã?
Ah, eu vou logo. Qual é que você... Qual é a página? Sétima letra C. Ei, não vai cair nessa não. Sei. Ei, professor, que é isso? Ainda vou decidir ainda. Agora, o que vocês esperam que aconteça em 48 horas? Porque não dá tempo não, gente. Eita, tô vendo, já estou prevendo. Choro, lágrimas. É bom pensar positivo, né? Ó, vamos lá, ó. Ei, rapaziada. Ainda bem que para todo XY, né? Essa daqui, primeiro você tem que fazer o seguinte, ó. Primeira coisa é lembrar da desigualdade triangular. Vocês lembram da desigualdade triangular? Ai, meu Deus. É muito massa. Hã? Ninguém lembra? Eu vou colocar assim, qual daquela questão, dessas desigualdades é conhecida como desigualdade triangular? Ou então, ligue, associe, né? As colunas. Ó, você tem que lembrar disso aqui, ó. Para todo x, y, modo de x mais y é menor que o modo de x mais modo de y. Eu falei isso aqui, eu até provei. Eu lembro que foi uma aula, eu vou provar isso aqui. Na aula seguinte eu provei que comecei a aula provando isso. Vocês não estão revendo os vídeos, não? Não, mas essa desculpinha não vale não, porque tá gravado lá. Não vale não, isso daí. Ah, eu faltei. Não funciona nesse semestre. Aí, muito bem, não lembro, né? Então, ok, mas devem lembrar, né? Aí é que eu tenho que usar ela 2 vezes essa desigualdade azul aqui para provar essa preta. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que observar que você vai começar por módulo de x, aí você vai somar e subtrair y. Vai ficar assim, ó. Somei e subtrair o y é a mesma coisa, né? Aí você vai usar a desigualdade triangular com esses 2 elementos aqui, ó. Usando a azul, isso aqui é menor ou igual do que módulo de x mais... Tá bom mesmo, né? Já tá bom. Ok? Ou seja, o módulo disso é menor ou igual do que isso aqui. Aí esse aqui, ó, ele vai pra cá. Fica assim. Ok? Então, a isso aqui eu vou reservar. Aí eu vou fazer agora a mesma coisa, só que trocando o y por o x por y. Soma e subtrai o x. Aí eu agora desigualdade triangular com esses 2 aqui, ó. É menor ou igual do que módulo. Ok?
Aí, ou seja, o módulo de y é menor ou igual, né, do que módulo de y menos x, mais módulo de x. Aí esse aqui, ele vem para cá. Tá? Então agora eu reservo esse aqui. Aí o seguinte, ó. Essa primeira desigualdade o que eu quero provar mesmo? Isso aqui. Ah, quero. Tá. Não lembrava mais. Essa primeira desigualdade aqui, você vai manter, tá? Coloca, escreve ela aqui. Módulo de x menos módulo de y menor ou igual. Ok? Aí, esta segunda aqui, ó, se vocês observarem, se bem que eu vou primeiro mexer com a segunda, depois a gente usa a primeira. Então, vamos lá. A segunda, eu escrevo aqui. Agora, nesse lado esquerdo aqui, eu vou colocar o menos em evidência. Você vai fazer assim, ó. Menos. Ou então você multiplica por menos 1. É a mesma coisa. Multiplica por menos 1. Aqui e aqui. Quando eu multiplicar, do lado esquerdo vai ficar menos y mais módulo de x. A desigualdade aqui, menor ou igual, ela vira maior ou igual. E aqui vai ficar menos. Tá? Isso aqui é a mesma coisa de escrever menos módulo de x, menos módulo de x não, módulo de x menos módulo de y maior ou igual do que, tá? Pronto, aí isso aqui sim eu vou guardar, chamar de 2, esse aqui eu vou chamar de 1, aí eu vou escrever o 1, acabou a folha aqui, né? Pra quê? Melhor chorar no dia da prova. Chorar hoje pra quê? Não adianta. Então vamos lá. O 1 eu vou recapitular daqui a pouco, tá? O 1 é módulo menor ou igual. E o 2 é a mesma coisa, só que é maior ou igual do que menos. Lá está módulo de y menos x. Mas aí tem uma observação a ser feita, que módulo de y menos x é a mesma coisa. Ou então assim, coloque em evidência o menos. Eu posso escrever como menos ó, y menos x. Né? Porque é a mesma coisa, ó, menos y vai dar menos y, e menos por menos mais vai dar o x. Aí isso aqui é menos 1. Esse menos aqui, você pode botar com menos 1 vezes, que significa que módulo do produto é o produto do módulo, então fica assim. Aí módulo de menos 1, quanto é que é? 1. Aí vai ficar só, como aqui é 1, vai ficar só o módulo. Eu quero dizer que o módulo de x menos y é a mesma coisa de módulo de y menos x, tá? Pronto, depois dessa observação, aí sim a gente pode concluir que do número 1, o número 1 ele módulo de x menos módulo de y menor ou igual do que módulo de x menos y. Só que ele é maior ou igual, aqui tá vendo? Aqui é a mesma coisa, tá?
é maior ou igual do que menos módulo de x. Essa é a desigualdade de chave. Porque agora você tem que lembrar de uma coisa que eu já escrevi hoje 3 vezes. Se o x está entre menos a e a, significa o quê? Que o módulo de x é menor do que a. Aí você tem que imaginar agora que isso aqui é a. E esse aqui é o do meio. Então, se essa expressão do meio está entre a e menos a, quer dizer que o módulo da expressão do meio, é menor ou igual do que o a. No caso aqui é menor ou igual, porque eu tô usando essa versão, né? Tá? Então você tem que lembrar da desigualdade triangular que vocês não estavam lembrando. Vamos lá dar uma recapitulada, né? Vamos lembrar da... prove que. Então tem que lembrar da desigualdade triangular, que é essa azul. E aí eu começo daqui ou do y, tanto faz, porque você vai fazer o outro. Aí no caso, eu começo com x, e soma e subtrai o y. Usa a desigualdade triangular aqui, tá? Isolo, e aí eu reservo essa desigualdade. Segunda parte é, começo com o y, e soma e subtrai o x. Usa a desigualdade triangular aqui. É a mesma coisa, isolo. Agora você tem que fazer essa conta até chegar aqui, tá? E aí, o truque é você lembrar, depois de ter feito isso, né, tudo. Depois de ter feito isso, aí tem que observar. Na verdade, aqui você simplesmente pode dizer, ó, nessa parte aqui, o módulo de um número perdão, não é isso aqui não, é módulo de menos, tá? Módulo de número é módulo de menos ele, que é o que está aqui, ó, esse aqui é um número, menos ele é este aqui, tá? E aí, observa, porque a ideia é justamente montar essa desigualdade, né, para usar essa equivalência aqui. Para aparecer esse módulo que está aqui fora, né? Esse aqui, ó. Você usa laterais. Você usa os valores laterais para poder Ah. Eu achei que eu tinha estudado alguma coisa que não. Foi tudo, né? Cheguei aqui 1 hora de prova que eu não estudei nada. Como é que vocês estudam? Isso é uma dúvida que eu tenho hoje em dia. Como é que os alunos estudam? É porque eu não consigo aprender esse tipo de Não. Aí eu pego o livro e é mais da parte pessoal. Hoje só que assim, eu evito de repetir as questões que eu já fiz. Se tem 200 questões aqui, resolve a equação, jogar 200 questões aqui, não dá. Não, é porque também tem o seguinte, são 500 milhões de questões. Se você... Uma coisa que eu acho que não funciona é você querer fazer todos os itens. Hã? Porque se são vários assuntos, em ordem, não. Você escolhe lá um fácil, um médio ou difícil. Conseguiu fazer os 3, passa para frente. Mesmo se você tem dúvida em outros, você tem que avançar. Não dá para cobrir tudo, não. Bom dia. Depende, a não ser que assim, que você realmente consiga, porque você já está no nível avançado e consegue não escrever também com os detalhes, mas fazer por cima, é assim, próximo, né? E aí, mais alguma? Mais alguma?
Você? Ah. Alguém? Ninguém? Pode aprovar aquela a sexta letra. Peraí. Eu quero essa segunda, que é a PT. Fiquei dúvida. Qual? Segunda? Para provar o sinal da expressão. É sim, mas fiquei dúvida. PQ. É, 1.2, segunda questão, PQ. Eu quis fazer essa. Só porque tem A e B, né? É a segunda. São iguais, tá, gente? Ó, A resposta a letra P, ele está dizendo assim, ó, estude o sinal da expressão AX mais B. A e B são reais. E o A é maior que zero. Quando ele está dizendo assim, estude o sinal, você tem que basicamente dizer onde é que ela é positiva, onde é que ela é negativa. Ou onde é que ela é maior ou igual que zero, desde se o zero estiver lá. Basicamente, você tem que responder essas duas perguntas aqui, ó. Onde isso aqui é maior ou igual que zero e onde isso aqui é negativo. Aí isso aqui é maior ou igual que zero quando? Aí você resolve. AX maior ou igual que menos B significa que X é maior ou igual que menos B sobre A. O detalhe é que a desigualdade só se mantém porque o A é maior que zero. Então, aqui eu estou dividindo por 1 sobre A. Tá? Então, quando eu faço isso, o A é maior que zero, a desigualdade ela não muda de sinal. Aqui é a mesma coisa, só inverter. Então, AX menor do que B. Perdão. Menos B. X menor do que menos B sobre A. É só isso. Esse item, né? Então, ela é maior que zero se o X é maior que menos B sobre A. E ela é negativa se o X é menor do que B sobre A. Então, se fosse negativo, agora sim, a letra Q muda. Aí naquele muda. Aqui muda. Aqui é a mesma coisa. Só que o A é negativo. Aí vai inverter a desigualdade. Vocês aí, ó. Hã? Esse item que você entendeu? É só porque tem letra, né? Eu não vou botar nenhuma. Eu não sei se eu dei achado na maionese, mas aí no finalzinho, o X é maior ou igual. No caso, porque vocês fazem os dois são os mesmos. É a mesma coisa. Depois faz as 6 perguntas só. A sexta questão, letra B. Eu fiz ela, só que um dos sinais, eu fiz ela 3 vezes. E sempre o sinal estava errado com o sinal da questão, né? Essa daqui, já que você colocou, essa aqui eu vou pular, mas essa aqui é a mesma coisa da outra, só que você tem que, como é negativo, vai trocar a desigualdade, tá? B, né? O que eu fiz deu, entre aspas, quase o mesmo resultado, só que um dos termos eu deixei que estava com um sinal diferente, que estava mais baixo no final. Deu igual, mas deu diferente. Basicamente. Você tem que lembrar aqui de duas coisas. Vocês estão percebendo que basicamente todos os exercícios estão dizendo vocês têm que lembrar disso aqui. Vocês têm que lembrar disso aqui. Aí...
É assim, né? Eu acho que é. Tem que lembrar, eu não lembro não. É assim. Ó, tá vendo? Aí essa daqui, ó, é a mesma coisa de x ao cubo menos 2 ao cubo. Isso. Então fica x menos 2, x quadrado mais 2x mais 4, né? Ou 2 quadrado. Essa daqui é x menos 2, x mais 2. Aí cancela esses semelhantes aqui. Primeiro, vocês entenderam daqui pra cá, né? É como se o b fosse 2, né? Aí agora só cancela, ó, esse aqui. Não, aí basta deixar assim. Basta deixar desse jeito. E quando a gente vai em limite, vai ser para fazer isso aqui, cancelar, e aí fica com essa expressão aqui. Porque o meu fiz de outra forma, eu achava que em vez de colocar a propriedade com que x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Não. Assim? Ah, x menos 2, x menos 2, x menos 2, x menos 2 é x menos 2 ao cubo. Exato. Só que aí, aí eu fiz exatamente eu fiz isso, aí eu multipliquei 2 dos termos e depois cancelei aqui embaixo. É, mas não pode porque esse aqui é diferente disso aqui, ó. Não é a mesma coisa, tá? Era isso, né? E aí? Obrigado. Nada? Mais alguma? Rapaz, Estão sabendo de tudo já. Hoje ela não tem televisão. Deve pagar a E trigonometria? Oxi, eu nem cheguei ali. Como assim você não chega? Na verdade, vocês deveriam ter começado com trigonometria. Porque você começa pelo pior. Não saber do pior é bem mais fácil. Tá bom. Não, vai que mentira assim. Ai, como é que faz isso aqui? Qual é? Página, é o exercício o 2.3, os exercícios, né? 2.3, quinta edição é a página 51, aí a terceira questão, primeiro item, por exemplo, para você verificar que seno de x, eu vou deixar vocês tontos logo agora, é 2 vezes tangente de x sobre 2, 1 mais a tangente ao quadrado. Como é que prova essa fórmula aqui? A gente vai cair trigonometria. Tem que cair. Tem que cair, sabe por quê? É a mesma coisa se, vamos supor, eu vacinasse vocês, colocasse no local que está contaminado, caindo na prova. Se não cair, eu só estou jogando vocês ao léu. Porque vai ser algo necessário que aos leões, né? Só jogando. Como é que vocês acham que prova isso aqui? Nem eu lembro mais como é que faz. A segunda é porque a segunda eu já fiz. Eu vou botar alguma coisa dessa aqui para vocês fazerem lá. Deixa eu pegar uma facinha aqui da... Essa aqui... Eu vou pegar... É daquela lista lá que eu passei. Pelo que eu já fiz isso uma vez...
Eu já fiz isso uma vez, mas ninguém acreditou que ia cair. Ah, não, você pode falar. Vocês acreditam, né? Mas acredito. Se a gente sabe que isso é teu coração. Mas quando o professor diz questão de prova, chega mais lá. Chega os amigos. Ah, essa é a prova? Não, aqui é a... Isso é a prova. Ó, uma fácil, a 42. Isso. Depois a gente volta nessa daqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1 mais seno de 2x. Como é que eu verifico isso aqui? Vocês fizeram alguma dessas aqui, gente? Não, né? Bom, então vocês já estão sabendo que vai cair alguma coisa disso, né? Primeira, assim, como eu falei, acho que uma vez, você quer provar essas identidades trigonométricas. Ou você pega o lado esquerdo, desenvolve chegando no direito, ou você faz o contrário, ou então a terceira opção é desenvolver os dois e ver que eles são iguais. Porque às vezes você não consegue chegar exatamente no que está lá, mas você consegue desenvolver uma coisa, o outro você desenvolve, você iguala e vê que é a mesma coisa. Nesse caso aqui não precisa, basta você desenvolver o primeiro, ó. Não é o quadrado perfeito, então vai ficar o quê? Seno ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado Hã? Qual propriedade? Olha vocês aí, ó. Esse aqui com esse aqui, ó, eu vou agrupar, tá? Quanto é que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x? 1, né? Então esse aqui é 1 mais 2 seno de x. E aí tem uma das aulas que eu verifiquei que essa fórmula aqui é justamente o seno de 2x, tá? Seno de 2x é o 2 seno x cosseno x. Se vocês não lembram, vocês podem pegar aquela fórmula do seno da soma. Vamos provar essa azul aqui, ó. Que eu já fiz, mas eu refaço. Qual é a fórmula do seno da soma? Seno A cosseno B. E aí você tem que imaginar que o x é igual ao y aqui. Tá? Então é seno x cosseno x mais seno x cosseno x. E aí do lado esquerdo eu tenho justamente seno de x mais x, 2x. E aqui observem que aqui repete, ó, é a expressão com ela mesma. Então é 2 vezes ela. Tá? Então aí você tem a expressão do seno da soma. Ok? Não sei se você tem chegado a provar essa. Sim, fiz essa daqui. E a do cosseno também. Ah. Então tem que saber essa aqui para... Bota uma cola da frente, uma cola parte assim. Geralmente eu deixo, mas nesse caso não. Porque é algo que vocês têm que saber.
E aí tem que saber essa do azul para usar isso aqui, né? Tem que saber que isso aqui é 1 mais aqui, né? Enfim, tem que saber essas duas coisas. Ó, vamos fazer o outro. Esse aqui, ó. Tá? Seno de... Vamos fazer esse. Vou botar uma dessa valendo 3 pontos. Tinha um professor meu que ele era assim, no mestrado. Ele botava uma questão super difícil valendo 3 ou 4 pontos. Aí quando você já não fazia, você tinha no máximo 7. Chegava na prova para tirar 6. 7 anos. E aí? É, mas era mesmo. Como é que, ó, esse aqui é mais fácil você desenvolver esse lado aqui e chegar aqui é igual a seno, tá? Vamos lá, ó. Então, tangente de x sobre 2 dividido por 1 mais... Hã? Um valor essa tangente. Um valor? Aí você tem que lembrar que tangente é o quê? É seno sobre cosseno, né? Então é seno dividido por cosseno. Tá? Aí aqui é 1 mais seno dividido por cosseno, tudo ao quadrado. Aí, esse seno sobre cosseno eu vou manter, tá? Eu vou repetir. Então, aqui é seno aqui fica assim, ó, é 1 mais esse negócio aqui vai ficar o cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais seno ao quadrado de x sobre 2 dividido por cosseno ao quadrado de x sobre 2. Tá vendo? Isso aqui é a mesma coisa assim, 1 mais, imagina assim, uma fração assim, uma expressão assim, tá? Ok? Aí quanto é que vale isso aqui? 1. Seno ao quadrado de alguma coisa, mais cosseno ao quadrado de outra coisa, a mesma coisa é 1. Independente do que esteja aqui dentro. Então isso aqui é seno de x sobre 2 dividido por cosseno de x sobre 2 dividido por 1 sobre o cosseno ao quadrado assim. Aí eu tenho duas frações, então eu conservo a primeira fração, divisão de fração, né? E multiplico pelo inverso da segunda, então é cosseno ao quadrado dividido por 1, né? Aí um quadrado aqui eu cancelo, ó. Como tem um quadrado aqui, eu posso cancelar com esse, tudo, toda essa expressão aqui. Então fica exatamente, ó, seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Aí, finalmente, ó, e a fórmula é a mesma fórmula que eu acabei de provar. Quanto é que é o seno de 2x?
2 seno x cosseno x, né? Acabei de fazer. Aí você tem que imaginar agora que no lugar desse x, o x agora não é x, é x sobre 2. Então você imagina que eu tenho seno de 2 vezes x sobre 2, 2 seno x sobre 2. Tá vendo? Que aí cancela o 2. E aí fica seno x, 2 seno de x sobre 2. Tá vendo? Ó? E aí você só coloca aqui, tá? Então aqui vai ficar igual ao seno de x. Então, tá vendo? Tem muita coisa aqui. Tangente, vamos lá, né? Tangente seno sobre cosseno. Ó. Então, substituo aqui. Substituo. Ficou faltando 2. Ah, é verdade. Parabéns. 2 aqui. O 2 aqui. O 2 aqui. Altera sim. Altera tudo. Agora sim, ó. Esse 2 aqui é esse 2 daqui. Agora sim, tá certo, tá? E aí, troco o tangente por seno sobre cosseno. Faço esse cálculo. Aqui tem que lembrar que é 1. Não necessariamente tem que ser x, né? É cosseno de alguma coisa, mas cosseno ao quadrado de alguma coisa, mas seno ao quadrado da mesma coisa é que dá 1. Então, cosseno do primeiro multiplica pelo inverso do segundo, aí faz esse cálculo. Aí tem que lembrar daqui para cá, é a mesma forma, só que ela modificada, né? É essa mesma seno do 2x, só que no lugar do x você coloca x sobre 2. Quando você não tem a prática, fica impossível. Não tem o problema dessas coisinhas aqui é que você tem 500 propriedades. Aí você tem que lembrar das 500 e fazer esse negócio aqui. Trigonometria tem muito disso. E aí você só consegue lembrar ninguém decora aquelas propriedades. Não. Você só consegue lembrar se você vai usando ela periodicamente. Ninguém lembra dessas. Eu lembro de meia dúzia, aí as outras que vão aparecendo você vai cair na prova, sim. Mas ó, aquela aula de trigonometria que eu fiz, vocês têm que rever lá. Eu coloquei todas as fórmulas úteis, tá? Bota a maratona aí. O cara faz 2 ficou de volta a 20. Ó, sei lá, 26, né? 1 mais cotangente é igual a 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Essa aqui é uma que é para ser considerada fácil. Porque basicamente você pega um lado, desenvolve e já chega direto que é o outro. Primeiro, o que é cotangente? O que é cotangente de x é o quê?
Se encontrar a cotangente aí, você nunca vi a cotangente. Eu falo isso aqui na aula. Hã? Tangente é o quê? Seno sobre cosseno. A cotangente é o contrário, cosseno. Então você vai colocar, como ele é ao quadrado, então é cosseno sobre seno. Aí vai ficar, ó, cosseno ao quadrado. Aí como é que eu resolvo isso aqui? A gente escolhe essa aqui, então você vai escolher essa aqui. Não, vocês vão fazer a prova. Eu escolhi aqui. Vocês é que tem que escolher quem vai fazer, quem vai resolver o BO de vocês. Aí aqui é 1, né? Não é cosseno, é seno. Aí, por exemplo, isso aqui você pode reescrever como um seno de x. E aí 1 sobre o seno é o quê? É a cossecante. Tá? Eu assino o nome daqui, viu? Cossecante é 1 sobre o seno de x, tá? É porque também vocês assim. Eu, quando eu comecei a graduação, não sabia nada de trigonometria. Nada. Aí, eu sabia assim, que tangente era seno sobre cosseno, essas coisas. Mas aí no meu... Hã? Não, no meu primeiro semestre, tem uma disciplina que era como se fosse um pré-cálculo. Aí o primeiro conteúdo foi trigonometria. Você tirou a prova? Não, tirei 1,5 na prova. Vale depois. 10, claro. Aí o que aconteceu? Não, era aquele livro do Geossonhas, era o mesmo livro. Aí o professor, não, vou fazer uma segunda prova para recuperar a primeira. Só que ele falou, a prova daqui vai ser, acho que ele falou 1 mês, assim. Mas ele vai dar continuando o conteúdo normal. Então ele deu o conteúdo, então eu estudava para o conteúdo da segunda prova e para o conteúdo da primeira. Trigonometria. Aí foi que eu tirei 7 na de recuperar. E aí foi assim. Olha isso, concordo, nossa. Framboesa de ouro. A Margarida pelo menos Vamos fazer mais um aqui, já que vocês estão na... Para vocês desenharem o gráfico, não necessariamente eu vou pedir, mas talvez caia gráfico sem vocês precisarem desenhar. Tá? então o gráfico vai estar pronto. Provavelmente, exatamente. Então é análise do gráfico. É porque assim, você desenhar o gráfico, como a gente já vai fazer isso usando derivada daqui a alguns dias, eu não vou pedir para vocês fazerem isso agora. Tá? Não, esse semestre, e é porque esse ano vocês vão sofrer. Vocês, quando eu digo, é todo mundo. Porque vai acabar o semestre, 2 semanas depois começa a outra. 2 semanas, aí acaba de novo, 2 semanas aí começa a outra. Aí vai recesso, Não, esse recesso aí. Nem pode, nem antes. É só isso. Mas a vida vai ser. Por quê? Ó, por exemplo, gente. Ó, essa questão aqui
Determine as demais as razões trigonométricas, né? Ele está dizendo assim, que seno de θ... Imagine seno de θ é 3 meios. Mas assim, quando vocês estiverem... Eu recomendo o seguinte, porque trigonometria vocês vão precisar durante o curso inteiro, gente. Então, em algum momento da vida de vocês vão ter que parar para estudar isso aqui. Não, é sério. Eu achei brincadeira. Vou dar o semestre inteiro. Mas até o final do semestre eu vou fazer essas questões. A parte do momento de trigonometria é só trigonometria. Então, por isso que Mas eu quero ele disse que é 40. Oi? Até esse final do semestre a gente terminou um completo de vez. Não. Até o final do ano, sim. O primeiro volume. É porque juntando o outro cálculo. Ó, por exemplo, ó, gente, seno de θ, isso aqui é um exercício muito de ensino médio, isso aqui. Se o seno de θ é 3 sobre 5, por exemplo, calcule as demais razões trigonométricas. O que são as demais razões trigonométricas? Primeira questão do curso. Qual o nome das razões trigonométricas? É terceiro ano, sai. É. Terceiro? Eu nem sei que série é aqui. É quinta série, né não? Quais são as demais? Além do seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Tem que calcular tudo isso só com você. Sim, ó. Por exemplo, como é que eu calculo? Aqui o θ, imagine que o θ está entre 0 e π sobre 2. E aí ele tá lá. Então, como é que eu calculo o cosseno? Como é que calcula o cosseno? Você tem que lembrar dessa formulazinha, ó. Tá? Então, é cosseno ao quadrado mais seno é 3/5, aí vamos lá, 3/5, então vai ficar 9 sobre 25, né? Seno ao quadrado. Então vai ficar 1 menos 9 sobre 25, que é o quê? Então o cosseno... O cosseno é mais ou menos... Só que, como esse θ está entre 0 e π sobre 2, você tem que lembrar que entre 0 e π sobre 2 o cosseno é positivo. Então aqui a gente conclui que o cosseno tem que ser 4/5. É porque depende da posição do cosseno, vai ser positivo ou negativo. Como a gente não sabe, a gente colocou mais ou menos. É para escolher a gente usar. Então, essa restrição aqui, ó, tá dizendo que o θ, vamos lá, ó, só para você, é o ciclo trigonométrico que eu expliquei. Ele está dizendo que o θ está aqui, então o θ é esse tamanho. O ponto, eu falei que o ponto aqui não é cosseno, seno. Aí você tem que lembrar o seguinte: se o θ está aqui, quer dizer que o ponto está no primeiro quadrante. O ponto estando no primeiro quadrante quer dizer que a abscissa é sempre positiva. Por isso que o cosseno é positivo. E o seno também, né, nesse caso. Ok. Aí a tangente é fácil, né? Porque é simplesmente seno sobre cosseno. Tangente de... Que é o quê? 3/5 sobre 4/5. Que vai dar 3/4, tá?
Aí, por exemplo, secante. É o quê? É o secante. 1 sobre o cosseno. E é só inverter. Se o cosseno é 4/5, a secante é 5 sobre 4. Oi? Cossecante. A cossecante é o inverso do seno. Se o seno é 3/5, a cossecante é 5/3. Tá? E a última é a cotangente. Se a cotangente é o inverso da tangente, a cotangente é 4/3, porque a tangente é 3/4. Tá? Pronto. Então estão aí as demais razões trigonométricas. Porque também agora eu tenho que pensar nas questões que vocês não consigam usar no chat GPT. Hã? Chat GPT, aquela aí, né? Que dá pra fazer aqui. Assim, mas não resolve Não resolve. Tipo assim, Ele resolve algumas coisas, outras não. Mas também depende muito. Eu acho que também depende de como você pergunta. Eu acho não, depende de como você pergunta. mas eu falo